diretor do Museu Histórico e Geográfico aqui de Poços de Caldas, aquele museu que fica ao lado da Urca ali. Thiago, bom dia, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes aqui, é um prazer participar com vocês e falar sobre política, né, e outros assuntos aí que vocês acharem pertinentes, estamos aí. Bom dia, Gabriel Gaiga, advogado, sempre presente aqui comigo nesse especial Eleições 2018. Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes e espectadores da MAC, bom dia, Thiago, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar bastante aí de cultura e política, um tema tão importante hoje nas eleições. E vamos ver o que o Thiago tem para acrescentar para a gente, para os nossos eleitores de Poços, para votarem conscientes, nesse quesito, pelo menos. Pois é, e você que estiver nos ouvindo também pode acompanhar pela live do Facebook, na página da MAC Rádio, no Facebook da MAC Rádio. Lá no Facebook você pode acompanhar também, então você pode mandar perguntas, participar, interagir conosco aqui. O Thiago, repito, é diretor do Museu Histórico e Geográfico, então é alguém que pode falar a respeito do assunto cultura. Porque todo mundo, Thiago, quando fala de política, quando pensa em campanha política, quer saber as propostas para a saúde, para a educação, para a segurança e para todas essas áreas, e todo mundo parece que não se preocupa muito com as propostas dos candidatos para a cultura. O que poderia explicar o fato da cultura ser bastante relegada? Eu acho assim, a cultura, infelizmente, né, quando tem contenção de despesas, né, de gastos, a primeira coisa que uma administração faz, isso em âmbito municipal, estadual ou federal, é cortar o gasto, né, ou o investimento, que a gente não gosta de chamar de gasto, mas sim de investimento, né, mas de cortar o investimento na área da cultura. Né, e a gente discute muito isso em política, do seguinte, que a cultura também pode ser política, né? Ou seja, a gente pode discutir, ter um senso crítico dentro da política, dentro da cultura. Né? Por exemplo, ao invés de discutir sobre a questão de segurança pública com fatos, por que não trazer isso para uma peça de teatro? Né? Porque ao invés de eu discutir sobre abuso infantil, né, com fatos acontecendo nas cidades, nos municípios, por que não discutir isso, refletir isso numa peça, né, no musical, né, e outras formas de atrações culturais. Né? Então, assim, dá para a gente pensar numa sociedade melhor através da cultura, né? Porque daí você não precisa ficar pensando ou discutindo os fatos que estão acontecendo e sim a ficção, porque aí você pode trabalhar melhor e para a gente é melhor, né? Ao invés de a gente ficar aí falando sobre as coisas que acontecem, homicídios que vem aumentando, a questão da segurança que tanto se fala, que tantos candidatos hoje prezam que vai melhorar, mas infelizmente segurança é de âmbito estadual, né? Então não adianta aí muitos candidatos, como falam hoje, falar que vai melhorar a segurança, sendo que isso é do Estado, não é do governo federal, não é um presidente que vai fazer isso. Né? Então, assim, são coisas que se discute, até mesmo a questão de eleição, né? Por que não discutir isso através de uma peça, né? da cultura de uma forma geral, né? Porque eu acho que o que nós temos hoje, o reflexo que nós temos hoje de políticos, é através da nossa sociedade, né? Ou seja, o que nós somos lá, é porque a sociedade é assim, né? Se nós temos aí muitos corruptos, é porque a sociedade nossa é também corrupta, né? Então, assim, eles são o nosso reflexo, né? Eles estão ali nos representando, então muita coisa do que eles são, que a gente aponta o dedo, esse candidato é assim, esse político é assado, na verdade é reflexo de nós mesmos do outro lado aqui, né? Ô Thiago, o assunto cultura surgiu nessas eleições, infelizmente, por um fato negativo, que foi o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E aí, só então, por causa do incêndio, que alguém teve lá a curiosidade de saber quais as propostas dos candidatos para a área de cultura. E aí se descobriu que tinha até candidato que nem contemplava no seu plano de governo a questão da cultura. Uns diziam mais, outros diziam menos, uns tinham um enfoque num lado e no outro, mas aí a gente foi ver que, no final das contas, tem candidato que nem colocou, nem incluiu o tópico cultura dentro ali das suas propostas. E isso acaba justificando, né? Esse descaso acaba justificando o incêndio, por exemplo. E mesmo o que tem de proposta, e isso, pelo que eu estou percebendo, não só na área da cultura, mas em umas outras áreas, é muito superficial, né? Vou melhorar a segurança. Tá, de que forma?
né? Esses dias eu vi até de um candidato aí falando de voltar a colégios militares. De que forma isso, né? Nós temos hoje, e alguns falam, nós temos que voltar o exército nas ruas. O exército não deu conta do Rio de Janeiro, uma cidade, quem dirá de um Brasil, né? Hoje a gente não tem contingente para isso, né? Década de 70, nós tínhamos aí 70, 80 milhões de pessoas. Hoje nós temos quase 200 milhões de pessoas, né? E não houve investimento como teve naquela época com o exército, né? E aí? Então, assim, muito se fala, mas pouco se conhece do que está se falando, entendeu? Então, assim, pouco se conhece do exército, pouco se conhece das outras áreas para falar o que falam. Então, assim, infelizmente, é tudo muito superficial. E a questão da cultura, né, não fica longe disso. Aliás, é até mais superficial do que outras áreas, né? A gente for ver o caso do Museu do Rio de Janeiro, né? A UFRJ tem sido, a Federal do Rio de Janeiro tem sido sucateada há muito tempo. Aliás, há muito tempo, as universidades públicas aqui no Brasil, isso a gente pode colocar USP, Unicamp, Unesp, né, que são estaduais, né, do estado de São Paulo, mas as federais também têm sofrido muito aí com a questão de diminuição de verbas, né? Eu estudo na UFLA e eu quase fui jubilado, aí eu fui reintegrado agora porque passou 6 anos de curso, só que a gente foi jubilado, a gente ficou 2 anos paralisado, né, contando as greves que nós tivemos, e em 2016, em janeiro, o Michel Temer, quando assumiu, ele tirou o investimento dos EADs, né, porque os professores ganhavam 30% a mais do salário para poder aí dar essa assistência no ensino à distância. E aí quando ele tirou isso, eles continuaram, mas aí não continua da mesma forma, né, porque você deixa de receber, aí a situação fica bem mais complicada, né? Então, assim, é fácil falar, mas na prática pouco se faz, né? E aí você tocou num ponto importante, né? Dizer que valoriza a cultura, ok, todos acham que vão dizer. O que significa, na prática, valorizar a cultura? Tem um exemplo de que postura, que medida um político pode tomar para efetivamente ser concreto nisso e não ficar só no discurso? Eu vou falar do âmbito municipal, que eu acho que talvez fique mais fácil. Já serve como exemplo para o próprio ouvinte de Poços de Caldas entender. Né? Então, a gente, lá junto com o Hudson, que é o secretário de Cultura, eu já havia proposto para ele, para a gente incentivar a cultura crítica. Né? O que é cultura crítica? É justamente essa cultura onde você vai analisar a sociedade, você vai ter um senso crítico da sociedade, né? Então você vai ter peça teatral sempre com entonação crítica, seja da violência, seja da violência contra a mulher, da violência contra alguma forma de crítica de coisas que nós vemos na sociedade. E aí de que forma um município pode fazer isso? Ele pode fazer, por exemplo, nós temos a lei de incentivo municipal, nós temos a lei direta da empresa DME, né, distribuição, e aí você faz no edital, você separa parte de projetos para a cultura crítica, por exemplo, né? Então, assim, é viável fazer isso. E em âmbito estadual também pode ser feito, em âmbito federal também pode ser feito. Então, assim, em âmbito federal, o que a gente precisa é de mais investimento aí por parte do poder público, mas através de projetos, né? Através dos projetos que nós já temos, a Lei Rouanet, por exemplo, que é muito boa, que deve se estender e deve aí pensar, né, também em parceria público-privado, né, porque a gente fala hoje do poder público, aí eles falam assim, mas nós não temos dinheiro, então vamos pensar no que o poder público pode fazer para incentivar as empresas a participarem, né, porque tem muita empresa que às vezes quer participar, mas não sabe como, né, não tem o conhecimento, acha que, se eu vou depositar aqui X na lei de incentivo e depois eu vou continuar pagando imposto, e não, você fica isento de impostos em muitas situações. Então, explicar melhor, explicar realmente indo à mídia, né? Ou seja, investindo nisso de forma maciça, e a gente não vê, né? A gente vê lá a lei jogada, né? Então joga o seu edital e aí quem quiser vai atrás. Mas infelizmente só isso não basta, né? Tiago, uma questão até que surgiu durante uma entrevista antes uma candidata que a gente estava conversando ali de fora, e ela mencionou uma questão da dificuldade que alguns políticos, tanto vereadores quanto deputados, têm de trazer recursos para a área de tanto de assistência social quanto de cultura e educação,
que é um pouco a falta de organização das entidades que solicitam recursos. Então a pessoa, por exemplo, vai e pede, preciso de uma ambulância, mas ela não fala por que ela precisa de uma ambulância. Ou então chegar uma companhia de teatro, por exemplo, falar, eu quero X valor para fazer a peça, mas não apresenta detalhadamente o projeto de peça. Isso daí se torna um entrave pela falta de organização disso. Você acha que tem alguma política assim, da prefeitura, ou então trabalhar junto com as entidades assim, da cidade, com os atores, com o pessoal da cultura imposta, para melhorar até não a formação artística, mas essa formação, dessa burocracia necessária para chegar nesses recursos, para eles conseguirem ter mais acesso nisso, para melhorar essa questão de incentivo à cultura crítica e tudo isso que você vem falando? Gabriel, eu acho que também, assim, eu vejo dois lados aí. Realmente há, às vezes, uma falta de preparo de artistas, né, com relação a projetos, mas, por outro lado, eu vejo uma desculpa de político, né? Porque, assim, o político pode muito bem ir atrás, né? Eu preciso que você, então, apresente um projeto, me traga um projeto e cobra isso, ou então, vamos nos reunir. Então, um jogando para o outro, sabe? Eu vejo muito político com essa desculpinha também de que, nós não temos bons projetos. Mas eu acho que tem, é só garimpar também, entendeu? Desculpa te interromper, mas é o seguinte, sim, eu vejo, até porque quem está inserido nesse meio, qualquer coisa do Brasil que a gente vai fazer é tudo muito burocrático. Uhum. É uma questão que a gente bateu aqui bastante nos candidatos, quem apoiava a desburocratização. E eu acho que principalmente o pessoal da cultura, o pessoal que está envolvido nisso, o pessoal que eu conheço não gosta dessa parte, tem assim, ojeriza da parte da burocrática, eles gostam da parte de criação, da parte legal do negócio, que a gente também gosta de ir lá ver. Então, assim, não seria um caso até de uma questão na política, para facilitar para eles, ter uma questão de uma melhor orientação para eles de como ter acesso a esse dinheiro, para facilitar, entendeu? Até para um político falar assim, eles não terem mais essa desculpa de não ter a verba, porque acho que falta até uma falta de informação para as pessoas no Brasil. Não só para artistas, você vai para empresário, o cara não paga imposto direito porque falta informação. Você vai atrás de outras áreas, tudo muito burocrático no país. Uhum. Acho que a gente deveria ter uma política melhor de informação dos artistas, para eles conseguirem melhorar a cultura, ter mais acesso a verbas. Não, eu acho, aqui em Poços a gente tem, né, sempre quando é requisitado aí, a Secult faz curso, né, dá curso aí para as pessoas, os artistas poderem realizar aí, apresentar um bom projeto. E hoje nós temos também os produtores culturais, né, que eles acabam fazendo projetos de diversos artistas ou associações culturais, então isso tem crescido bastante, assim, aos poucos os artistas têm se profissionalizado, vamos dizer assim. E por outro lado, a questão da burocratização, desburocratizar, de que forma vai ser feito isso, né? Porque se há, infelizmente, eu acho o Brasil um país cheio de leis, mas leis não quer dizer que nós estamos evoluídos, pelo contrário, né? Quanto mais leis, significa que mais a gente precisa aí estar rodeando o sujeito, né? Para mim, quanto mais leis é porque falta educação. Mas, se a gente for pensar em desburocratizar, que forma vai ser feito isso, né? Porque eu vejo no poder público, muitas coisas que nós temos são necessárias, né? A gente precisa aí ter o mínimo dessas leis para a gente não cair aí, para que não chegue um espertinho querendo tirar dinheiro do poder público, né? Então, a gente sabe que existe muita lei, há muita burocracia, porque, por outro lado, a corrupção está muito arraigada em nós, né? Sem dúvida. Vamos para o intervalo agora? 2, 3 minutinhos, rapidinho, daqui a pouco o Thiago Quinteiro já está de volta aqui e a gente continua esse papo sobre política e cultura. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. Transmitindo ao redor do mundo. Você está na MAC Rádio Brasil. Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. São mais de 160 opções de cursos com muita qualidade que cabe aí, no seu bolso. Aqui você tem a liberdade de estudar quando e onde quiser no seu notebook, celular ou em um polo Uninter perto de você. Quer saber? Na Uninter,
Seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. Tudo que é bom está aqui. Liga na MAC. Quer viajar, mas prefere não ir sozinho? Agora você pode ir e muito bem acompanhado. A APC Tour preparou pacotes especiais para você, sua família e todos os seus amigos, saindo de Poços de Caldas direto para o aeroporto. Um deles, por exemplo, é o Grupo Tesouros da Turquia, com embarque dia 18 de outubro. Uma terra mágica com paisagens fantásticas. A APC Tour leva você aos melhores lugares do mundo com toda a segurança e lazer de uma viagem perfeita. Saiba mais na APC Tour. Prefeito Chagas 31 ou ligue 3722-2777 e boa viagem. APC Tour. Você sabia que é possível agendar uma sessão de conciliação para resolver seu problema sem ter que entrar na justiça? Sabia também que durante o andamento do processo você pode usar a conciliação para fazer um acordo? Pois é, a conciliação é gratuita, rápida e todos saem ganhando. Em Poços de Caldas, procure o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, na rua Minas Gerais 598. Informe-se pelo telefone 3697-2575. O futuro do rádio é o que a MAC Rádio faz hoje. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Leste, Oeste, Norte e ProSul. Para qualquer direção, a ProSul tem a solução. ProSul Informática, manutenção especializada, assistência técnica para computadores, notebooks, impressoras e no-breaks, com segurança e alta qualidade. Dê mais do que um norte seguro para todos os seus acessos. Dê um Sul, dê confiança. ProSul, informática para empresas e residências. Correia Neto, 604, no centro de Poços de Caldas. 3722-1611. MAC. Você está na MAC Rádio, transmitindo de Poços de Caldas, Brasil, 24 horas por dia, para o mundo inteiro ouvir. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News. De volta aqui com o nosso ONews especial Eleições 2018, recebendo nos nossos estúdios hoje a figura aqui do Thiago Quinteiro, diretor do Museu Histórico e Geográfico. Coordenador, desculpa, falei errado, coordenador do Museu Histórico e Geográfico. E pela live estão acompanhando aqui a gente a Sônia Junqueira, a Sônia Lima, o Marlon Santiago, todos eles aqui mandando um abraço para você, Thiago, e elogiando aqui, né? Segundo o Marlon aqui, ó, o nosso museu está em boas mãos, de acordo com ele aqui, né? Com a sua presença ali no museu. E uma coisa que a gente estava falando ali mais cedo no bloco anterior é a respeito dessas possibilidades de renúncia fiscal. A empresa apoia um projeto cultural e aí a prefeitura, ou o estado, ou o governo federal isenta essa empresa de pagar alguns tributos. E aí a pessoa às vezes reclama, não, mas o governo está deixando de arrecadar com o imposto disso, daquilo que ele está isentando essa empresa, o governo está deixando, então não, muita gente se diz contra o incentivo público na cultura sobre esse argumento. Como é que você enxerga esse argumento?
Vamos pensar em impostos, né? No caso do município, a pessoa fica isenta, se não me engano, do ISSQN, né? Que é Imposto sobre Circulação de Qualquer Natureza. Então, assim, para o empresário, vamos pensar no empresário, né? Então, você, Marcelo, chega com um projeto super legal, de grande visibilidade, com 4 apresentações no ano. Aí minha empresa, né, Abramo Comunicação, vai e te patrocina. O meu nome vai estar vinculado ao seu trabalho, né? Então, assim, eu vou sair 4 vezes na mídia não, né? Nas apresentações, sem contar a mídia que vai atrás de você para fazer matéria, né? Então, assim, nós temos aqui uma quantidade boa de mídia local, né? Então, assim, pensando eu como empresário, se eu fosse empresário, eu investiria, porque primeiro que meu produto estaria atrelado à cultura, o que dá uma credibilidade maior à empresa. Segundo que eu também vou sair assim, eu vou deixar de pagar imposto e vou dar o dinheiro para você, ou seja, vai ser elas por elas, e além disso eu vou ter aí meu nome vinculado na mídia, em diversas mídias, redes sociais, né, com o seu trabalho, ou seja, eu vou ganhar com isso, né? Eu vou estar aí tendo mais visibilidade da minha empresa, né? Então, assim, é difícil às vezes a gente entender por que as empresas talvez não façam isso. E é o que eu falei, né? Talvez seja essa questão da gente, do gestor público, apresentar realmente para as empresas, por exemplo, né? A Secult, junto com a DME, ter uma reunião com os membros da CIA, né, e explicar porque a CIA, como é comércio, tem essa questão, paga esse imposto. Então, ter uma reunião, conversar com eles, explicar para eles, fazer 4, 5 reuniões com esse pessoal, para poder mostrar o lado bom. Né, porque às vezes realmente não tem esse conhecimento, ou acha que vou fazer isso e aí depois eu vou continuar pagando imposto, vou dobrar meu prejuízo, ou vou dobrar minha arrecadação, né, o que eu tenho que dar de dinheiro. Então, muita coisa se fala, mas acho que falta aí, agora, por parte do gestor, se empenhar mais em explicar isso para a sociedade de uma forma geral, tanto para nós que estamos aí consumindo cultura, quanto para o empresário que pode investir mais na cultura. O melhor exemplo que a gente tem desse modelo é a Lei Rouanet, né? E aí a Lei Rouanet, principalmente nesses últimos tempos de pós-verdade, de fake news e tudo mais, né? O pessoal critica a Lei Rouanet, fala não, porque só é aprovado pela Lei Rouanet quem é a favor do governo, o governo prioriza uns, dá preferência para uns, para outros não. Lei Rouanet é o melhor exemplo de que esse sistema não funciona, né? A gente vê muitas críticas dentro. Como é que você responde, como é que você avalia a Lei Rouanet e essas críticas que são feitas? Assim, eu acho que o pessoal que participa, né, que analisa os projetos, eu acho que são pessoas sérias, né? Eu me lembro uma vez que um amigo meu estava fazendo um concurso para ser um avaliador de projetos na Lei Rouanet, né? E aí a gente tem mania de achar que servidor público está sempre ajudando alguém, né? O governo federal é mais difícil ainda, né? Porque assim, é uma coisa longe da gente. Então, quando é um município, ainda é mais fácil, você conhece, né, o Gabriel que está lá na comissão, você pode tentar falar para o Gabriel te dar uma ajuda, né? Agora o governo federal é mais difícil. Talvez essas pessoas que tenham as leis aprovadas sempre são pessoas que têm mais capacidade de apresentar um bom projeto, né, em cima das leis que a Lei Rouanet pede, em cima da documentação que a lei pede, né? Então, eu prefiro acreditar que o trabalho é sério, né? Tanto em âmbito federal quanto estadual, aqui no município eu tenho certeza que é. Mas você acha que é um modelo viável e que acaba servindo, não é um desperdício de recursos públicos? Não, de jeito nenhum, acho que não. Olha, a gente tem visto aí, né, por exemplo, o cinema, tanto que o cinema cresceu da década de 90 para cá, né, com os investimentos realizados pela Petrobras, né, Ancine. Então, assim, à medida que nós vamos abrindo as portas, né, nós que eu digo, o poder público abre as portas, as coisas, bons projetos chegam, né? O que precisa é realmente abrir essa porta da esperança aí, né? Tiago, vindo para nossa situação local aqui, um tema que é tua área hoje, o Museu de Poços. Teve essa questão do museu lá no Rio, que a gente já falou mais cedo, aí tiveram vistorias lá no museu e tudo mais.
e estão fazendo um projeto lá do AVCB para regularizar o museu. Isso. Mas uma outra questão que chama muita atenção, assim, principalmente quando a gente vai em outros museus, os museus que fazem mais sucesso hoje em dia com turistas e com visitantes são os museus que trazem bastante interação com o público, questão digital, salas de imersão, são que trazem uma experiência, não só a experiência visual, mas a experiência de outras formas sensoriais. Outras mídias, né? Outras mídias, tudo demais. Como que o Museu de Poços tem um projeto de avançar nesse sentido? Como é que, qual que é o pensamento do museu aqui de Poços a esse respeito? Foi legal você tocar nesse assunto, que eu vou dizer aqui em primeira mão. Eu falei rapidinho de um projeto na TV Poços, mas não disse a forma ideal. Agora a gente já fechou. A gente está com um projeto de fazer aqui no museu uma cabine de história audiovisual. O que vai ter nessa cabine? É embaixo da escada, porque o problema do museu nosso aqui é a falta de espaço. Nós temos hoje cerca de 1.800 peças do museu. Não todas em exposição, algumas na reserva técnica, que a gente chama, ou seja, guardados, acondicionados num local que não estraguem, mas o espaço carece, né? A gente colocou recentemente lá peças da Mogiana, que o museu nunca teve peças da Estação da Mogiana. A gente teve que fazer uma readequação imensa na parte de cima para a gente poder colocar na parte, no piso térreo ali, esse material, porque a gente não tem espaço. Então a gente pensou em fazer essa cabine audiovisual embaixo da escada de madeira, que fica ali no térreo, e nós vamos colocar mídia de DVD e monitor, 2 monitores e 2 mídias de DVD, aqueles mini DVD player, portátil lá. Só que a gente está precisando de apoio da parceria público-privado. Então, ou seja, a gente precisa aí de empresas para investir, mas nós estamos correndo atrás, orçamos a questão do vidro, tudo vai ficar ali R$2.000, que não é muito para uma empresa poder aí, investir no museu. E aí com isso nós já estamos fazendo, por exemplo, essa exposição da Mogiana, nós vamos gravar, então vamos fazer uma parceria com a TV Poços, e aí o estagiário de história que vai entrevistar o Sr. Torres, que é o que doou as peças ao museu, o Antônio Carlos Torres, nós vamos filmar tudo. E aí depois nós vamos compilar isso no vídeo, e assim que a cabine estiver funcionando, que a gente acredita que seja em breve isso, então as pessoas vão até o museu ver as peças ali expostas da Estação Mogiana, e também vão poder ter acesso a essa entrevista com o senhor Antônio Carlos Torres, mostrando como funcionava, como era o dia a dia da estação, que dá aí um incremento, uma riqueza muito maior a esse resgate da Estação Mogiana aqui em Poços de Caldas. Então nós temos esse projeto da cabine de história audiovisual aqui para o nosso museu. Que legal. Pegando o gancho aqui do assunto, o Vitor Imés está perguntando: existe algum projeto para digitalização das obras do museu? Digitalização das obras, nós estamos atualmente digitalizando o nosso acervo fotográfico. Só que aí nós temos um problema. Nós tivemos aí desde abril o nosso scanner não está funcionando. Essa sexta-feira agora eu mandei memorando para minha amiga, Ana Alice, que é secretária municipal de administração, porque eu fiquei sabendo que a prefeitura aluga impressoras, máquinas multifuncionais, tanto pequenas quanto grandes. E essa multifuncional tem scanner, Então a gente pediu lá para a Ana Alice, para ela, no contrato que eles têm com essa empresa, pedir aí um scanner para nós, que desde abril estamos sem scanner, e acho que vai dar certo. Depois até à tarde eu vou ligar para a Ana Alice e ver se deu certo, mas acho que é tranquilo. Então assim, nós estamos no processo ainda de fazer isso com o acervo fotográfico ainda. A questão do museu em si, o que nós pensamos em fazer, e eu até entrei em contato já com o Vitor Imesi, nós pensamos em fazer aquele trabalho de 360 dentro do museu. Porque hoje a gente sabe que museus, vamos lembrar aí o Museu do Louvre, o Museu do Louvre tem, às vezes, mais acessos virtuais, devido aí, não é todo mundo tem condição de ir na França, mas então tem mais acesso virtual do que, às vezes,
pessoas indo, visitando o museu de forma física. Então nós temos essa ideia aqui para Poços de Caldas de fazer isso com o nosso museu, nesse trabalho de a pessoa entrar no museu sem entrar, né? Tudo ali pela tela do computador e ver todas as peças que nós temos lá. É uma ideia sim, a gente só precisa de verba. Verba acaba sendo, né, um fator determinante. Mas é um próximo passo, não está longe de acontecer não. Então, para o pessoal aí da área da cultura, que está pensando em quem votar nessas eleições, está aí em dúvida, como fazer então para saber se um candidato, se o seu candidato a deputado, se o seu candidato a governador, senador, presidente, enfim, como descobrir, né, como votar como orientar seu voto a partir dessa perspectiva cultural, o que precisa, qual é a reflexão que precisa ser feita na hora do voto com relação a esse assunto? Perguntando para mim? É. Pergunta difícil, hein? Não, Marcelo, ultimamente que eu tenho falado, né, eu já fui muito de esquerda, né, daquele de tentar ir através do comunismo, ou seja, vamos dar as mãos, 1, 2, 3, vamos todo mundo conseguir, né? E hoje eu não penso mais assim. Hoje eu acredito o seguinte, que não adianta eu ficar aí, sei lá, indo atrás de fulano ou de ciclano. O que se eu sou preocupado com a cultura, o que eu tenho que fazer é eu ir atrás, né? Independentemente de quem estiver como governador, como deputado federal, estadual, senador, é eu ir atrás, né? Ou seja, é a gente nos mover, né? Independentemente se você vai se mover, se o Gabriel vai se mover, se o Rodrigo vai se mover, eu me movendo, indo atrás, talvez eu motive você, talvez eu motive o Rodrigo, sabe? Então, assim, hoje o que eu falo para as pessoas, é lógico, a gente tem que ficar preocupado em quem vamos votar, temos, mas não vamos achar de que votando em fulano ou ciclano as coisas vão mudar, né? O que vai mudar é a partir de nós. Se a gente não quiser mais essa condição, se eu quiser subverter, eu não quero mais ser dominado, eu quero ser dominador, então vai você à luta, né? Porque se você for esperar um político, um Lula da vida, né? Sei lá, eu falo Lula porque não é candidato, tá mais tranquilo, né? Ou outros aí, não vai adiantar, né? Não muda. O sistema político é sempre o mesmo. O sistema político foi feito, né, foi criado em 1988 através da nossa Constituição para conservar, ou seja, para quem tem poder continuar no poder, e é assim que vai ficar. Esse foi o Thiago Quinteiro participando aqui conosco do nosso ONews especial Eleições 2018. Fui um pouco pessimista, né? Oi? Eu fui um pouco pessimista, né? Não vou dizer que é pessimista, não. É uma reflexão, é um ponto de vista diferente, por assim dizer, do que a maior parte dos próprios candidatos pregam, né? Porque eles mesmos, os candidatos, eles se pregam como salvadores da pátria, né? Independente da orientação, de qual linha, de qual partido. Enfim. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu agradeço, Marcelo. Obrigado, Gabriel. Obrigado aí, Rodrigão. Fazia tempo que não vi o Rodrigão aí na área, né, Rodrigão? Gabriel, muito obrado pela sua companhia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Thiago, por ter aceito nosso convite. Ter vindo hoje trazer uma visão aí da cultura local e nacional. Ele se achou pessimista, mas eu achei ele bem realista, na verdade. Eu acho que foi uma visão muito bacana. Acho que mostrou bastante, expôs quais são os principais problemas da cultura, aí, tanto aqui de Poços, tanto no Brasil. Poços só reflete o problema da cultura nacional, né? E fica o convite para amanhã, continuamos em nosso especial Amanhã eleições. é o William de Oliveira, jornalista, ele que é também da área da publicidade, do jornalismo, do marketing. Ele vai falar um pouco sobre marketing político, comunicação em tempo de política e tudo mais. Então fica aí o convite para você nos acompanhar amanhã. A política das aparências, então. A política das aparências, né? Exatamente. E eu quero mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha pela live, principalmente o Rodrigo Gomes Lobo, vulgo Pantera, colega lá de faculdade. Apelido de faculdade é uma coisa, né? Aquelas coisas estranhas. Mas enfim, um abraço aí, Pantera, que estava nos acompanhando, e todos nós aí, possamos ter outros programas aí também, muito enriquecedores. Ele acordava arranhado assim ou não? Oi? Pantera porque ele acordava arranhado? Ixi, o Pantera, a origem do apelido... Não entra em detalhes. A origem do apelido aí do Pantera é um apelido meio comprometedor para o nosso querido Rodrigo Gomes Lobo. E a todos aí que nos acompanharam, então, um muito obrigado aí pela sua audiência, e fica o convite para amanhã. Um grande abraço.
Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade.